Encontrou, quem foi contando, por favor, se ponha de pé, por gentileza. Se você não encontrou, você fala assim, ó, Escola Bíblica Dominical. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Tem alguém comigo aqui, irmãos? Amém, irmãos? Diga aí, eu estou aqui, ó. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Lucas, capítulo número 15, versículo número 22 ao 24. Irmãos, eu vou ser rápido, viu? Prometo-vos que rapidamente eu vou dar a introdução para vocês aqui, desse um pouquinho dessa palavra. E Deus tem uma palavra para os nossos corações, viu? Amém. Uma palavra, você crê nisso, irmãos? Amém. Você veio ouvir a voz de Deus? Se você veio ouvir a voz de Deus, você vai ouvir. Se você veio ouvir a voz do homem, é difícil, viu? Amém, irmãos? Amém. Está escrito: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Repita comigo: a melhor roupa. A melhor roupa. O melhor calçado. O melhor calçado. O melhor anel. O melhor anel. Pode dizer assim: o melhor boi gordo. O melhor boi gordo. Ou novilho, né, irmãos? Fala assim, ó. Fala assim, ó, novilho gordo. Novilho gordo. Amém, irmãos? Amém. Podemos assentar. Amém. Irmãos, eu quero ministrar nesta noite, nesse culto de Santa Ceia, e eu quero falar pelo menos sobre as 3 grandes fases que o filho pródigo passou na sua vida. Mas antes de falar sobre o filho pródigo, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui e dar-lhes a vocês uma breve introdução para que você possa entender esta palavra. Eu sei que o calor está muito grande, não está difícil para que nós possamos até compreender, mas eu vou tentar expressar de uma maneira simples para que tu possa entender muito bem a mensagem, que tu saia daqui nesta noite mastigando esta palavra, viu? Tu saia daqui, absorva tudo, e quando tu saís, que tu possa ficar que nem um boi, né? Que se alimenta o dia inteiro e só à noite ele fica remoendo, né? Aquilo que ele se alimentou durante o dia. Amém, irmãos? Queridos, o Evangelho de Lucas, capítulo número 15, precisamente, descreve pelo menos 3 grandes parábolas. Se você perceber bem, logo nos versículos 1 a seguir do Evangelho de Lucas 15, a Bíblia diz que Jesus estava reunido ao seu lado publicanos, pecadores, pessoas de toda a natureza social que havia naquela época, pessoas de toda maneira. Havia ali mendigos, havia ladrões, havia, vamos dizer, assassinos, havia prostitutas, moribundos. Havia todo tipo de pessoas que estavam em volta de Jesus. E a Bíblia diz também que chegou também uns fariseus para que pudesse observar os sermões que Jesus estava a pregar e estava a ensinar. E eu fico analisando, irmão, conjecturando com o meu simples pensamento, que quando chega naquela manhã daquele dia, Jesus de Nazaré envolta aproximadamente de 5.000 pessoas, e aquela grande multidão estava ali ouvindo, ou tentando ouvir um sermão que Jesus pudesse ministrar. Mas no meio daquela multidão havia pelo menos 3 classes de multidões. A primeira grande classe de pessoas que havia ali era a classe dos necessitados. E a segunda classe de pessoas que havia ali era a classe dos adoradores. E a terceira classe de pessoas que havia ali no meio daquele povo era a classe de pessoas críticas que estavam ali apenas para observar um erro de uma palavra que Jesus pudesse falar. Mas no meio daquela multidão havia também, meus irmãos, aquele grupo de fariseus que estavam também numa grande expectativa de ouvir uma palavra que Jesus pudesse
falar acerca do templo, falar acerca da cultura do povo e falar acerca de Moisés. Porém, quando aquele monte de pessoas, bastante pessoas, estavam ouvindo Jesus, e eu fico pensando que um deles falava: qual será o sermão que Jesus vai pregar hoje? Qual será a palavra que Jesus vai nos ensinar hoje? Porque tudo que sai da boca do mestre é palavra boa. Tudo que sai da boca do nosso mestre é palavra que edifica a nossa alma. Se porventura, se ele estender as mãos, as pessoas enfermas vão ser curadas. Qual será o sermão que Jesus vai pregar hoje para alimentar nossa alma? De repente Jesus olha para os fariseus e publicanos e ele começa a descrever 3 parábolas. A primeira parábola que ele descreve é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola que ele começa a relatar também é a parábola da dracma perdida. Mas quando ele chega na terceira parábola, e aí ele começa a entrar nesse ponto e a destacar de tudo aquilo sobre a passagem do filho pródigo. E a Bíblia diz que ele falou assim: olha, havia um homem muito rico, um homem muitíssimo rico, e este homem tinha 2 filhos, e o seu filho mais novo, o seu caçula, chegou até ele e disse: pai, dar-me a parte da minha herança que eu tenho por direito. Meus irmãos, sobre essa herança, lá naqueles tempos de Jesus, naquela cultura judaica, para que um filho pudesse ter direito à parte da sua herança, era pelo menos acontecer 3 coisas. Pelo menos, primeira, ou o seu pai deveria morrer para que ele pudesse ter direito à herança, ou a segunda, ou o seu pai em vida pudesse repartir os bens, ou a terceira, ou o filho pudesse reivindicar a sua herança. E segundo a lei judaica, se o filho reivindicasse, o pai teria que ceder a parte do filho que era necessário. E quando Jesus começa a descrever essa parábola, me chamou muita atenção sobre as 3 fases que o filho pródigo ele viveu na sua vida, diante da sua família. A primeira fase que o filho pródigo viveu era quando ele estava ainda na casa do seu pai. A segunda fase que ele havia vivido foi quando ele saiu da casa do seu pai e foi viver em uma cidade muito distante, que era o mundo, que era oposto à vontade do seu pai. E a terceira fase da vida dele foi o retorno dele para a casa do seu pai. Meus irmãos, eu fiquei atentamente, meus irmãos, minuciosamente pesquisando sobre isso, e eu observei que na primeira fase que ele viveu na casa do seu pai, ele tinha uma proteção do seu pai, ele tinha o amor do seu pai, ele tinha a herança do seu pai, ele tinha, meus irmãos, privilégios que somente um filho, pastor André, tem na casa do seu pai. O pai pode ter 10, 15, 20 filhos, porém o amor do pai será incondicional. Ele vai amar os filhos da mesma maneira, ele vai amar os filhos sem discriminação, ele vai amar os filhos sem olhar com olhar torto. Por que, irmão Clésio? Porque o amor do pai é um amor incondicional. O amor do pai é um amor que ultrapassa a fronteira. Por mais que o filho seja fraco, por mais que o filho ele seja uma pessoa traquina, ou seja, uma pessoa que dá muito trabalho, por mais que o filho seja um delinquente, ainda o pai continua amando ao seu filho. E naquela primeira fase da vida do filho pródigo, que ele viveu na casa do pai, ele tinha, irmão, grandes privilégios. Ele gozava de proteção do seu pai. Ele gozava também, irmão, de uma promessa que era a herança do seu pai. E quando o homem ele tem privilégios, geralmente ele cria asas. Quando o homem, pastor, tem privilégio, um filho, geralmente ele acha que tem o direito de pensar e agir conforme o seu pensamento. Porque o pai faz isso, pastor. O pai dá privilégio aos filhos. Eu não sou pai, quem é pai sabe. O pai dá privilégio aos filhos. O pai cria o filho até quando chega a sua fase adulta, e ele continua dizendo: meu filho, saiba de uma coisa, enquanto tu estiver ao meu lado, eu estarei aqui para te proteger, eu estarei aqui para te guardar, e eu estarei aqui para te dar amor. Possa ser que aconteça qualquer coisa, eu continuarei te amando da mesma maneira. E o filho tinha grandes privilégios na casa do seu pai. Porém, meus irmãos, a Bíblia diz que este moço tomou uma atitude. Este moço, em um belo dia, chega ao seu pai e ele fala: meu pai, dá-me a parte da minha herança que eu tenho por direito. E eu fico a imaginar comigo, meu irmão, com certeza o seu pai havia conversado muito com o seu filho. Não foi de imediato que o seu pai deu a herança a ele.
Com certeza passou dias, semanas, meses, até que ele pudesse dividir a herança e repartir com seus filhos. Com certeza ele falou: meu filho, para que tu quer isso? Tudo que eu tenho é teu, meu filho. Para que tu quer isso, meu menino? Não é necessário. Fica aqui com seu pai, trabalha com seu pai. Tu tem privilégio comigo. Tu tem o meu amor que está sobre a sua vida. Tu tem a minha proteção. O que mais que você quer, meu filho? E o filho fala: pai, eu quero a paz da minha herança. Eu quero viver a minha vida. Eu quero desfrutar dos meus prazeres. Eu quero desfrutar da minha mocidade. Eu quero aventurar um pouquinho, meu pai. Eu quero viver um pouco o mundo aí afora. E o pai, com muito aperto no coração, com muita dor na alma, ele distribui a sua herança. Ele reparte com o filho mais novo e o filho mais velho, porque a Bíblia diz que repartiu com os dois depois. E a Bíblia diz que o filho mais novo tomou a sua herança. E depois de muitos dias depois, ele partiu para uma cidade distante. Ele partiu para a cidade longínqua. E o que eu acho interessante, meus irmãos, é que quando ele sai da casa do seu pai e vai para um lugar distante, ele passa a viver a segunda fase da vida dele, que é uma fase em um lugar distante, é uma fase no mundo, é uma fase no mundo tenebroso. E o que é que eu aprendo com isso, igreja? Quando nós saímos da casa do nosso pai, quando nós deixamos de viver segundo a vontade do nosso pai, quando nós deixamos os privilégios que estavam somente na casa do nosso pai, nós começamos a viver de uma maneira diferente. Porque se nós pensávamos que água era água, começaremos a pensar que pedra será água. E não é dessa maneira. Enquanto nós estamos na casa do nosso pai, nós vivemos com abundância. Enquanto nós vivemos na casa do nosso pai, nós vivemos em privilégio diante do nosso pai. Enquanto nós vivemos na casa do pai, nós temos o amor incondicional do pai. Mas quando nós rejeitamos esse privilégio, quando nós deixamos este grande amor, quando nós começamos a olhar com outro olhar diferente, nós começamos a perceber que não é como nós achamos que é, meus irmãos. Porque quando nós saímos da casa do pai, pastor, esse microfone, eu quero outro, com fio, com trem é bom. Esse aqui que é bom, pronto. Não me atrapalha todo isso, trem, né? Irmãos, quando ele saiu da casa do pai, a primeira coisa que ele perdeu foi os privilégios. Porque quando alguém está na casa do seu pai, se aquela cadeira era dele, era dele. Quando você sai da casa do seu pai, a primeira coisa que tu perde é a sua cadeira. Porque o mundo lá fora não te dá mais. A cadeira não, ele te dá um terraço para você sentar. Mas uma cadeira não. Porém, ele saiu da casa do pai e foi para o mundo. Mas a cadeira continuou lá na casa, porque aquela cadeira era dele. Todas as pessoas queriam sentar à mesa e queriam sentar naquela cadeira. O pai dizia: não, não vão sentar na cadeira. Por quê? Porque meu filho foi só aventurar e ainda eu estou esperando ele voltar para minha casa. E eu imagino que o filho mais velho dele, porque ele tinha um ciúme muito grande do filho próximo, né? Eu imagino que o filho: pai, põe um dos seus convidados aí a sentar à mesa conosco, no lugar do seu filho mais novo. Foi ele que perdeu o privilégio, foi ele que deixou a oportunidade passar, foi ele que escolheu essa opção. E o pai dizia: não, meu filho, eu continuo amando da mesma maneira. O meu amor só multiplicou por ele. Se eu amava, eu continuo amando mais. Se eu chorava por ele, eu continuo orando mais ainda. Se eu jejuava em prol do meu filho quando estava debaixo da minha asas, agora que eu oro mais, que ele saiu da minha presença. Eu fico a imaginar que quando ele saiu para essa terra distante e foi viver no mundo, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus falou, e aí ele gastou tudo que ele havia ganho. Ele gastou toda a sua herança com as prostitutas e com seus amigos na bebedice. Porém, meus irmãos, quando acabou todo aquele privilégio que o dinheiro momentaneamente deu a ele, que é só por um momento, ele começou a refletir. Ele percebeu que aquele status de um homem poderoso e rico financeiramente que ele achava que era, já não valeria mais nada. Porque o homem que da sociedade, ele só tem um nome quando ele tem alguma coisa. O mundo aí afora, meus irmãos, é um deserto cheio de miragem. Nos coloca em lugares que aos nossos olhos parece ser bom, mas na verdade é só miragem. Nos coloca em lugares que nós vemos prato de lentilhas e começamos a desejar e a cobiçar essas coisas que na verdade vai nos trazer apenas o mal. Como disse Salomão em Provérbios 14, em versículo 12:
A caminho ao homem parece ser bom, mas o final leva à morte. Porém, este jovem, quando ele tomou essa grave decisão de ir aventurar o mundo e viver essa segunda fase da vida dele, ele percebeu algumas coisas. Qual foi a primeira? Ele percebeu que já não tinha mais aquele privilégio que ele tinha na casa do pai. Ele percebeu que no seu bolso já não havia mais dinheiro. Ele percebeu que lá na casa do seu pai, até os servos do seu pai, comia e se alimentava melhor do que ele quando ele estava no mundo. Ele começou a refletir e a imaginar: olha, na casa do meu pai, até os seus servos que trabalham, eles se alimentam da melhor comida que tem. E eu estou aqui passando fome e necessidade. Na casa do meu pai, não era necessário eu trabalhar como eu estou trabalhando agora. Mas eu perdi tudo aquilo por causa de uma atitude que eu tomei. Irmão Cláudio, mas o que é que você está querendo falar? Eu estou querendo dizer para mim e para você, igreja, e para alguns que aqui vierem que ainda não é cristão, que há coisas que nós vivemos em nossas vidas é porque nós tomamos uma atitude errada. Tem pessoas, pastor André, que está debaixo das asas de Deus e escolhe por opção própria sair da vontade soberana dele. Tem pessoas, pastor Eduardo, que está debaixo da proteção divina e pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio eu, toma decisões inapropriadas e procura viver conforme as suas próprias vontades. E quando vai perceber, já está dentro de uma sepultura. E quando olha para cima, só vê uma oportunidade: voltar novamente os seus olhos a Deus e clamar pela misericórdia ao Senhor. Porque quando nós tomamos as decisões e vamos viver conforme nós queremos, o mundo aí afora, ele nos abraça para nos tirar da presença de Deus. Mas quando chegamos lá fora, o abraço dele volta a fugir de você e você vai se observar e você vai estar só. O mundo é apenas uma ilusão. O mundo não nos ama. Quem nos ama é Deus. O mundo não é nem apaixonado por você. Ele apenas te ilude. E quando você está iludido, apaixonado por ele, ele te vira as costas. Aí é nessas horas que Deus continua com os braços abertos, pastor André, dizendo: mas eu continuo te amando da mesma maneira. Eu senti no meu coração o desejo de pregar uma mensagem evangelística hoje. Porque é necessário. Porque já há muitos que não pregam mais a mensagem de salvação. Há muitos que abandonaram essas mensagens. Mas ainda eu prego o evangelho da cruz. Porque eu creio no evangelho que transforma a vida do homem. E o filho pródigo vivendo lá no mundo. E a Bíblia diz que ele começou a trabalhar para um senhor. E a Bíblia diz que aquele senhor dele falou: olha, só tem um emprego para você, qual é? É cuidar dos porcos. Irmãos, para um judeu cuidar dos porcos, meu Deus, era um serviço desrespeitoso para ele. Porque judeu não cuidava de porcos. Judeus não se alimentam dessa carne, desse animal. Então, para o judeu, cuidar de um porco, irmãos, meu Deus do céu, aquilo era um sinônimo, pastor, de uma verdadeira escravidão e de humilhação. Mas quando você está no mundo, você não tem opção. Quando nós entramos para o mundo, você torna-se do mundo. E quando o mundo sobe sobre os seus ombros e entra dentro do seu coração, tu torna-se escravo do mundo. E já não é mais você que comanda, mas o mundo manda em você. Mas eu trago a palavra de Deus aqui nesta noite para esta igreja. Que a palavra ministrada aos nossos corações, da parte de Deus. E quem crê, meus irmãos, e imaginar e pensar um pouquinho, você vai sair daqui hoje para a glória de Deus, transformada com seus pensamentos e as suas atitudes. Porque eu creio no evangelho que transforma. Eu creio que no evangelho, que o evangelho de Deus é porque o evangelho de Cristo é poder para a salvação dos homens. O que eu acho interessante é que quando aquele jovem está tomando de conta dos porcos, ele falou: olha o que ele falou: eu estou sentindo o desejo de me alimentar da comida que os porcos comem. Você sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que aquilo significava para ele? Humilhação. Porque na casa do pai dele, ele voltou à sua memória: quando eu estava na casa do meu pai, eu comia do bom e do melhor. Quem serve a Deus só come do bom
Bíblia diz lá no livro de Salmos 72, versículo 19, que nunca vai faltar pão na mesa de um justo. Nunca vai faltar. Enquanto o filho estava debaixo das asas, ele comia do bom e do melhor. Mas no dia que saiu, ele perdeu aquela alimentação. Ele perdeu a alegria de viver. E ele sentiu apenas a necessidade de olhar para trás e observar que ele precisava do perdão do seu pai. Que o que ele mais precisava era do amor do seu pai. E ele começou a refletir: olha, lá na casa do meu pai não era necessário viver dessa maneira, porque eu comia do bom e do melhor. Na casa do meu pai eu tinha o amor dele. Na casa do meu pai eu tinha a afeição dele. Na casa do meu pai eu gozava de privilégios com ele e com os servos do meu pai. Lá na casa do meu pai eu era respeitado. Porque quem vive no mundo não tem um verdadeiro respeito. Não tem. Ai, irmão Cléber, É verdade. o que você quer dizer? Aleluia. Porque o rico vive bem. Irmãos, para com isso. Eu conheço pessoas ricas que têm dinheiro demais e que compram um grande prédio para subir em cima lá no 15º andar para depois jogar para baixo, porque não tem paz na alma. Pode ter dinheiro, se não tiver paz não adianta nada. Nós não podemos ter dinheiro, mas se tivermos a